Escolhido. O que você vai ouvir agora não é comum. Não foi feito para entreter, nem para servir como ruído de fundo enquanto você passa o tempo. Isso é um momento alinhado com o céu, marcado por Deus, entregue a você por um motivo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há encontros que parecem coincidência, mas são direção. Há palavras que parecem só mais uma mensagem, mas são, na verdade, um chamado. E se o seu coração está atento, se algo dentro de você ficou sensível, então você já percebeu. Esta noite tem um peso espiritual. Existem noites que são diferentes. Não porque algo visível tenha mudado ao seu redor, mas porque o seu espírito percebe que algo está se movendo no invisível. O descanso não vem fácil. O silêncio parece alto e, no fundo, existe uma inquietação santa que você não consegue explicar direito. Isso não é pânico, isso não é ansiedade, isso é alinhamento. É o céu chamando você para prestar atenção, porque, como a palavra de Deus nos ensina, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Salmos 25:14. Há momentos em que Deus não dá explicação, Ele dá direção, e é na obediência que a clareza chega. É no passo de fé que a luz se acende, e eu preciso ser muito claro com você desde o começo. Esta mensagem não é para colocar medo em você, não é uma ameaça disfarçada, não é uma profecia de desgraça. É um convite à vigilância, à prontidão e à paz. Quando Deus diz prepare-se, Ele não está apontando para o medo. Ele está apontando para o movimento. O medo paralisa, a confusão cega, a pressa destrói. Mas o Espírito Santo prepara com amor, com firmeza e com propósito. Deus não prepara alguém por acaso. Ele prepara porque há algo vindo que precisa de um coração posicionado. Há portas que só se abrem quando o coração está no lugar certo. Há respostas que só chegam quando existe espaço interno para recebê-las. Há mudanças que não acontecem sem preparação. E se o seu espírito está acordado, se o seu coração está inclinado para Deus, então esta palavra é para você. Jesus nos ensinou: estejam vestidos, prontos para servir, e conservem acesas as suas candeias. Lucas 12:35. Não amanhã, não quando sobrar tempo, não quando tudo fizer sentido. Hoje, agora, nesta estação, porque o céu não está apenas observando o seu futuro, o céu está alinhando você por dentro para que você não perca o que Deus está desenrolando por fora. Fique comigo, não saia, porque há uma razão para essa inquietação. Há um motivo para esse incômodo santo. Há um porquê para o seu coração estar mais sensível, e eu vou te mostrar pela palavra como se posicionar com paz. Não para temer o que vem, mas para reconhecer quando Deus estiver abrindo a porta. Há um segredo espiritual que muitos ignoram. Deus frequentemente começa uma mudança sem avisar os olhos, mas avisando o espírito. Isso acontece porque o Senhor não trabalha apenas com o que é visível. Ele trabalha com o que é eterno. O ser humano olha para a aparência, para o barulho, para o que todo mundo comenta, mas Deus olha para o coração, para o invisível, para a raiz. Por isso, existem noites em que o corpo quer dormir, mas algo dentro de você não deixa. Não é insônia sem sentido. Muitas vezes é o Espírito Santo cutucando, chamando, ajustando. Chamando você para uma vigilância que não é ansiedade, mas discernimento. Há um tipo de inquietação que vem do medo, sim, mas há uma inquietação que vem do céu. Ela não te empurra para o desespero, ela te puxa para a presença. Como a palavra de Deus nos ensina, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Isso significa que nem sempre você vai entender o que está acontecendo, mas você pode confiar em quem está conduzindo. A fé não é saber tudo. A fé é obedecer mesmo quando você não sabe tudo. E aqui está a chave.
Deus não está tentando te assustar. Deus está tentando te alinhar, porque há coisas que Ele só entrega a quem está preparado para carregar. Pense nos grandes movimentos de Deus na Bíblia. O Êxodo não começou com o mar abrindo. Começou com uma noite de preparação. Deus mandou o povo se organizar antes do milagre ser visível. Deus mandou colocar sandálias, cajado na mão, lombos cingidos. Deus mandou comer com pressa. Deus mandou estar pronto. Porque quando o céu determina um tempo, a obediência precisa estar pronta antes do sinal. É por isso que muitas pessoas perdem o tempo de Deus. Elas esperam ver para obedecer, mas Deus pede que você obedeça para ver. E é aqui que o inimigo tenta confundir você. Ele pega uma inquietação de Deus e tenta transformar em medo. Ele pega um alerta santo e tenta transformar em paranoia. Ele pega uma convocação à vigilância e tenta transformar em ansiedade. Mas a voz de Deus nunca te lança no caos. A voz de Deus pode te confrontar, mas sempre te conduz. A voz de Deus pode te chamar ao arrependimento, mas sempre te aponta para a graça. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." João 10, 27. A voz do pastor não é para te perder, é para te guiar. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Coisas que antes pareciam normais, agora incomodam. Conversas que antes você tolerava, agora parecem vazias. Há hábitos que antes eram inofensivos, mas agora pesam. Isso não é você ficando estranho. Isso é o Espírito Santo afinando sua sensibilidade. Isso é Deus mexendo no seu paladar espiritual. Quando Deus vai te levar a um novo nível, Ele primeiro muda o que você consegue engolir. Ele muda o que você consegue aceitar. Ele muda o que você chama de normal. Porque o céu não quer apenas te dar uma bênção. O céu quer te formar para que a bênção não te destrua. E aqui vai um ponto muito profundo. Às vezes, Deus te acorda no meio da noite, porque é na noite que Ele trata coisas que o dia esconde. O dia é barulho, o dia é pressa, o dia é máscara. A noite revela, a noite silencia, a noite expõe. E Deus, como Pai, usa esses momentos para realinhar você, não para te acusar, mas para te curar. Não para te condenar, mas para te preparar, porque existe um amanhã que você não está vendo, mas Deus já viu. E se o céu está te chamando à prontidão, é porque há uma porta, há um movimento, há um alinhamento que já começou. E se você está ouvindo isso com o coração apertado, eu quero que você guarde esta verdade. Preparação não é medo. Preparação é sabedoria. Como a palavra de Deus nos ensina, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 22, 3. O prudente não é covarde, o prudente é sensível. Ele não corre atrás do perigo, ele se posiciona no propósito. E Deus está te ensinando a ser prudente no espírito, vigiar, discernir, orar, se alinhar, guardar o coração, preparar a lâmpada. E você vai entender ainda mais, porque o que o céu está fazendo agora não é apenas te acordar, é te vestir, é te treinar, é te posicionar. E quando você entender o que isso significa, você vai perceber. A inquietação que você sentiu foi o início da resposta. Agora, vamos mais fundo, porque existe algo que precisa ser quebrado dentro de você. A ideia de que preparação é castigo. Muitos filhos de Deus, quando entram num tempo de ajustes, acham que Deus está distante. Quando Deus começa a mexer em hábitos, pensamentos, prioridades, eles interpretam como peso, pressão, rejeição. Mas a verdade é o contrário. Deus não investe em quem Ele pretende descartar. Deus não refina o que Ele não vai usar. Deus não trata com profundidade aquilo que Ele não pretende elevar.
Como a palavra de Deus nos ensina, aquele que começou boa obra em vós, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Deus termina o que começa. E se Ele está mexendo com você, é porque Ele começou algo. Se Ele está ajustando você por dentro, é porque Ele quer te levar adiante. O inimigo acusa e abandona. Deus corrige e sustenta. O inimigo expõe para envergonhar. Deus expõe para curar. O inimigo aponta falhas para te paralisar. Deus aponta feridas para te libertar. E é por isso que, quando você entra num tempo de preparação, parece que tudo fica mais intenso. Suas emoções ficam mais sensíveis. Sua consciência fica mais clara. Você começa a enxergar coisas que antes passavam batido. Você começa a sentir o peso do que antes parecia normal. E aqui está a revelação. Isso é o Espírito Santo reacendendo sua consciência. Isso é Deus reposicionando você. Isso é Deus tirando você do automático. Olhe para Moisés. Antes de enfrentar Faraó, ele passou anos no deserto. E o deserto não era um atraso, era uma oficina de Deus. Lá Moisés aprendeu a ouvir. Lá Moisés aprendeu a esperar. Lá Moisés aprendeu a lidar com o silêncio. Lá Moisés desaprendeu a força carnal e aprendeu a depender. Deus tirou Moisés do palácio para tirar o palácio de dentro de Moisés, porque libertar um povo não é apenas ter coragem, é ter caráter, e caráter se forma na preparação. Olhe para Davi. Ele foi ungido rei, mas voltou para o campo. Ele recebeu promessa, mas enfrentou processos. Ele teve palavra, mas teve perseguição. E nesse intervalo, Deus estava construindo nele algo que o trono exigiria: coração quebrantado, dependência, discernimento, temor. Se Davi tivesse pulado etapas, o reinado viraria orgulho. Mas Deus fez o reinado nascer com humildade. Olhe para Ester. Antes da crise aparecer, Deus já tinha posicionado ela. Antes da ameaça ser anunciada, Deus já tinha colocado uma filha no lugar certo. E isso é muito parecido com o que acontece com você. Deus te prepara antes da porta abrir. Deus te posiciona antes do cenário mudar. Deus te fortalece antes da batalha aparecer. Porque quando a hora chega, não dá tempo de construir o que deveria ter sido construído no secreto. Na hora do movimento, você só revela o que foi formado no escondido. Por isso, a inquietação que você sente não é apenas um sentimento, é um aviso de amor. É como se Deus dissesse: filho, filha, ajuste suas vestes, eu estou prestes a te levar a um ambiente que exige uma nova postura. E quando Deus fala isso, Ele não está te puxando para o desespero, Ele está te puxando para a maturidade. Existe um tipo de bênção que, se cair em mãos imaturas, vira ruína. Existe um tipo de favor que, se cair em coração não tratado, vira vaidade. Existe um tipo de porta aberta que, se cair em mente não renovada, vira medo. Então Deus prepara, Deus trata, Deus alinha. E talvez você diga: mas por que comigo? Por que eu sinto tão forte? Porque Deus está te treinando para perceber o que outros ignoram. Porque Deus está te ensinando a discernir o tempo. Porque Deus está despertando em você uma sensibilidade que é marca de alguém separado para algo maior. Como a palavra de Deus nos ensina, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Ser guiado não começa com um mapa completo. Começa com um nudge, um toque, um incômodo, um chamado ao lugar secreto. E se você tem se sentido pesado, cansado, como se sua alma carregasse um peso invisível, escute isso com temor e esperança. Peso, muitas vezes, é sinal de valor. Deus não derrama fogo para destruir ouro. Ele derrama fogo para purificar. E Ele não está te punindo, Ele está te preparando para carregar sem quebrar. Se você está ouvindo e o seu coração está sendo tocado, não ignore. Porque no final deste tópico eu vou te dar uma chave muito prática. Como responder a esse chamado de preparação sem cair na armadilha da ansiedade.
e vai fazer sentido. Se essa mensagem está tocando o teu coração, imagine começar cada manhã com uma conversa íntima com Jesus. O e-book Café com Jesus foi criado para isso. 31 dias de encontros com a palavra, orações profundas, desafios de fé e revelações que transformam o dia. Não é apenas um livro, é um convite diário para sentar à mesa com aquele que conhece teu coração. E você leva ainda 2 super bônus totalmente grátis. Mas atenção, edição limitada. O link para garantir o seu está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Jesus já está esperando por você. Existe uma estação na vida do cristão que quase sempre é mal interpretada: o tempo de espera. A espera parece silêncio, a espera parece pausa, a espera parece nada acontecendo. E é exatamente aí que muitos desanimam, porque a mente humana quer resultados visíveis, o coração quer sinais imediatos, o corpo quer alívio rápido, mas o reino de Deus trabalha com raízes, não com pressa. Deus não faz apenas algo por você, Ele faz algo em você. E o que Ele faz em você leva tempo, porque é profundo. Como a palavra de Deus nos ensina, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Preste atenção. A força não é derramada antes da espera. Ela é renovada dentro da espera. A espera não é um castigo. A espera é um lugar de renovação. É ali que Deus troca suas fontes. É ali que Deus muda suas referências. É ali que Deus cura sua pressa. Abraão esperou décadas pelo filho da promessa. E durante essa espera, Deus estava tratando nele algo que era maior do que Isaac. Deus estava formando fé. Deus estava forjando confiança. Deus estava ensinando que promessa não é um produto. Promessa é relacionamento. Muitos querem a promessa, mas fogem do relacionamento. E Deus não dá a promessa para quem não quer caminhar com Ele. Ele dá a promessa para quem confia nele mesmo quando o tempo estica. Davi esperou anos depois de ser ungido. E essa espera parecia injusta, parecia atraso, parecia contradição. Se eu fui ungido, por que estou fugindo? Se Deus me chamou, por que estou sendo perseguido? Porque Deus estava formando um rei que não seria movido por vingança, um rei que não pisaria em Saul para subir, um rei que esperaria o tempo de Deus. E isso é muito forte, porque há pessoas que têm promessa, mas não têm maturidade. E Deus não entrega o que você quer, Ele entrega o que você pode sustentar. E até Jesus, o Filho de Deus, viveu espera. 30 anos de vida escondida. 30 anos antes de 3 anos de ministério. Isso destrói a nossa ansiedade. Se o próprio Cristo não foi apressado, por que você acha que Deus está atrasado quando você está esperando? Como a palavra de Deus nos ensina, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Existe plenitude do tempo. Existe tempo certo. Existe alinhamento perfeito. E Deus não trabalha por urgência emocional. Ele trabalha por sabedoria eterna. Na espera, Deus revela o que governa o seu coração. Você confia quando não entende? Você obedece quando não tem controle? Você adora quando não tem resposta? Porque é fácil ser fiel no dia do milagre. Difícil é ser fiel no dia do silêncio. É fácil dizer Deus é bom quando a porta abre. Difícil é dizer Deus é bom quando a porta ainda está fechada. Mas é aí que a fé vira fundação e não sentimento. Como a palavra de Deus nos ensina, descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37:7. Descansar não é desistir. Descansar é parar de brigar com o tempo de Deus. É continuar obedecendo, trabalhando, orando, vivendo, mas sem a ansiedade de quem acha que precisa controlar o relógio do céu. Descansar
É confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. E existe um detalhe que poucos percebem. A espera também muda seus desejos. Aos poucos, Deus vai limpando o que era carnal, o que era vaidade, o que era fuga. O que parecia urgente vai ficando menor. O que parecia indispensável vai sendo solto. E novas prioridades nascem. Não porque Deus te tirou sonhos, mas porque Deus te deu sonhos mais alinhados. Você começa a desejar o que glorifica. Você começa a desejar o que edifica. Você começa a desejar o que tem eternidade. Então, se você está na espera, não pense que está parado. Você está sendo plantado. E planta não parece movimento, mas está crescendo. Raiz não aparece, mas sustenta. E é por isso que Deus te chama para a prontidão. Quando a porta abrir, você não terá tempo de criar raiz. Você só terá tempo de se mover. E quem não criou raiz no silêncio, cai no barulho. Quem não criou fundamento no secreto, desmorona no palco. Quem não aprendeu a descansar no tempo de Deus, enlouquece quando a mudança chega. E agora ouça com atenção. O céu está treinando seu coração para não confundir silêncio com abandono. Porque o que vem, você vai precisar de um coração estável. E estabilidade nasce na espera. Se você está sentindo que algo está para acontecer, talvez seja porque a espera está chegando no ponto em que raízes viraram força. E quando a força está pronta, Deus move. Existe uma verdade espiritual que muda tudo. Deus prepara o coração antes de mudar a situação. Muitas vezes você pede por mudança externa, mas Deus começa pela mudança interna. Você ora por porta aberta e Deus trabalha na sua postura. Você pede para Ele tirar você do lugar e Ele primeiro tira o lugar de dentro de você. Porque um cenário novo com uma mente velha não vira testemunho, vira tormento. Um ambiente novo com um coração desalinhado não vira bênção, vira peso. Como a palavra de Deus nos ensina, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Isso não é fuga da realidade. Isso é posicionamento, é olhar para a vida com o ponto de vista do céu. Porque a forma como você se posiciona define como você interpreta o que acontece. Duas pessoas enfrentam a mesma luta e saem diferentes, não por causa da luta, mas por causa da postura. Quando você está posicionado no medo, até um presente parece ameaça. Quando você está posicionado na fé, até o processo vira preparo. Israel viu o mar e viu morte. Moisés viu o mar e viu caminho. O mar era o mesmo. A diferença era a postura. E Deus ainda trabalha o sim. Antes de abrir o mar, Ele ensina você a não se desesperar diante do mar. Porque o milagre não é apenas abrir o caminho. O milagre é fazer você atravessar sem voltar para a escravidão depois. E aqui entra a batalha principal: a mente. A mente é o campo onde o inimigo tenta roubar seu futuro antes dele chegar. Quase ninguém cai de repente no pecado. Quase ninguém desvia sem aviso. Primeiro vem uma semente na mente, uma ideia, uma dúvida, um cansaço, um ressentimento, uma comparação. E se você não vigia, isso cria raiz. Por isso a palavra de Deus nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Renovação de mente não é frase bonita, é sobrevivência espiritual. É proteção do destino, é alinhamento para o próximo nível. O inimigo sabe, se ele consegue controlar seus pensamentos, ele controla suas escolhas. Se ele consegue minar sua esperança, ele paralisa seu movimento. Se ele consegue distorcer sua visão de Deus, ele quebra sua confiança. E é por isso que Deus te chama para a prontidão, para você vigiar o que entra, vigiar o que você alimenta, vigiar o que você aceita como verdade. Quando Deus está preparando você para uma nova estação, Ele começa a mexer com suas conversas internas.
Ele começa a confrontar mentiras antigas. Você não é capaz. Você sempre falha. Você está atrasado. Um Deus esqueceu. Não vai dar. E o Espírito Santo começa a responder com a palavra: eu sou contigo. Minha graça te basta. Eu sou fiel. Eu tenho planos. Eu abro portas. E você precisa decidir qual voz vai governar. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like agora e nos diga nos comentários como isso ressoou em seu coração. Porque existe um movimento espiritual acontecendo. Deus está chamando você para viver com discernimento, e discernimento exige silêncio interno. Você não consegue ouvir Deus se sua mente está gritando. Você não consegue perceber direção se seu coração está agitado. E é por isso que, às vezes, Deus permite a noite, para calar o ruído, para quebrar distrações, para expor ídolos, para revelar o que realmente está dominando. E olha o que é poderoso. Muitas vezes, o que está te cansando não é o processo, é a resistência ao processo. É você tentando manter controle onde Deus quer que você confie. É você tentando entender tudo antes de obedecer. Mas fé não funciona assim. Como a palavra de Deus nos ensina, quando Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Deus não explicou. Deus direcionou. E o milagre veio depois da marcha. Então, se hoje o céu está te chamando para estar pronto, não é para você se desesperar, é para você alinhar. É para você ajustar pensamento, palavra, hábito, foco. Porque há um momento em que a porta abre e você precisa estar pronto para atravessar com paz e não com pânico. E isso nos leva ao próximo ponto. O fogo que você sente não é para destruir, é para refinar. E quando você entende o fogo, você não foge dele. Você se entrega ao que Deus está fazendo. Agora eu quero falar com você sobre algo que é profundo e libertador. O fogo de Deus. Muitos ouvem a palavra fogo e pensam em castigo. Mas na Bíblia, o fogo de Deus muitas vezes é purificação, presença e transformação. O fogo não é sempre julgamento. Às vezes é cuidado. É Deus removendo impurezas. É Deus queimando o que impede você de avançar. E é por isso que você tem sentido certas coisas vindo à tona. Pensamentos antigos reaparecendo. Feridas antigas latejando. Lutas que pareciam superadas tentando voltar. Não é porque você regrediu. É porque Deus está trazendo para a luz o que precisa ser tratado de uma vez por todas. Como a palavra de Deus nos ensina, e a esse terço farei passar pelo fogo, e o purificarei como se purifica a prata, e o provarei como se prova o ouro. Zacarias 13:9. Preste atenção, Deus não joga fora, Deus purifica. Deus não te descarta, Deus te prova como quem prova ouro, porque ouro é valioso. E se Deus está te refinando, é porque você vale mais do que você imagina. Existe um tipo de desconforto que é sinal de morte, mas existe um desconforto que é sinal de crescimento. Quando um músculo é treinado, ele dói porque está sendo fortalecido. Quando uma ferida é limpa, arde porque está sendo curada. E quando o Espírito Santo confronta áreas da sua vida, é porque ele está preparando você para viver com liberdade, não apenas com aparência de fé. E aqui vem uma revelação. Muitas vezes, Deus não muda o cenário imediatamente porque ele está mudando você, para que o cenário não te mude. Você ora por um novo lugar, mas Deus trabalha para que seu caráter não se perca quando você chegar lá. Você ora por um novo nível, mas Deus trata para que você não caia quando estiver nesse nível. Você ora, por favor, mas Deus prepara para que você não troque presença por plataforma. Lembra de Elias? Em 1 Reis 19, Elias estava exausto, com medo, escondido numa caverna. E Deus não falou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus falou num sussurro. Isso é poderoso porque mostra que Deus não precisa gritar para ser Deus. Ele fala quando você fica quieto o suficiente para ouvir. E talvez esta seja a sua estação.
Deus calando coisas ao redor para que o sussurro dele volte a ser a sua referência. Mas existe um obstáculo que impede muita gente de avançar: querer clareza antes da obediência. O coração diz: Deus, me mostra tudo, e então eu vou. Mas o céu diz: vai, e no caminho eu vou te mostrar. Foi assim com os 10 leprosos, em Lucas 17. Jesus disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Eles ainda estavam doentes. Eles ainda estavam marcados. Eles ainda não tinham sinal. Mas enquanto iam, foram curados. O milagre não veio antes do passo. Veio no passo. E isso precisa entrar na sua alma hoje. Deus honra o movimento de fé. Essas verdades estão transformando sua perspectiva. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque quando você compartilha, você não está apenas espalhando uma mensagem. Você está sendo instrumento, você está permitindo que Deus alcance outra vida com aquilo que te alcançou. E isso também é preparação, ser canal, e não apenas recipiente. E eu sei que você pode estar cansado, cansado de esperar, cansado de lutar por dentro, cansado de ser forte em silêncio. Mas escute, Deus viu cada noite, Deus viu cada lágrima que ninguém viu. Deus viu cada oração que parecia bater no teto, mas subiu ao trono. Como a palavra de Deus nos ensina, eis que te gravei nas palmas das minhas mãos. Isaías 49:16. Você não está esquecido. Você está sendo guardado. E muitas vezes o que parece demora é proteção. Porque se Deus te desse antes, você não sustentaria. Mas agora, você está sendo preparado para carregar sem se perder. E isso nos leva ao próximo ponto. Preparação não é espetáculo. É consistência. É o secreto. É o amanhã de manhã. É como você vive quando ninguém está vendo. E é aí que o céu mede prontidão. Existe um engano muito comum. Achar que preparação espiritual é algo grande, intenso, dramático, cheio de sinais e emoções. Mas o padrão do reino é diferente. Deus prepara no cotidiano. Deus prepara no secreto. Deus prepara no simples. Muitas pessoas esperam um momento sobrenatural para se alinhar. Mas Deus chama para uma vida alinhada. Porque o que sustenta um novo tempo não é um pico emocional. É uma base diária. Jesus não chamou seus discípulos para uma experiência, chamou para um caminho. E caminho é repetição, é perseverança, é decisão diária, é cruz, é dependência. Então, quando Deus diz prepare-se, Ele está falando sobre coisas práticas, consistentes, silenciosas. Ele está falando sobre como você protege sua mente, como você guarda seu coração, como você escolhe suas palavras, como você administra seu tempo, como você responde quando ninguém está assistindo. Como a palavra de Deus nos ensina, Davi era fiel no campo antes de ser reconhecido no palácio. José foi fiel na prisão antes de ser honrado no governo. Daniel foi fiel no secreto antes de ser honrado diante de reis. Existe um princípio. Deus testa sua fidelidade no pequeno antes de confiar o grande. Porque o grande não revela quem você é, o grande amplifica quem você já era. E aqui estão alguns sinais de que Deus está te preparando. Você começa a perder prazer no que antes te prendia. Você começa a se incomodar com o que antes era normal. Você começa a sentir necessidade de silêncio. Você começa a desejar palavra. Você começa a querer oração de verdade, não só frases. Você começa a perceber que certas companhias drenam sua fé. Você começa a sentir que precisa liberar perdão. Você começa a sentir que precisa alinhar sua casa, sua rotina, sua vida. E não, isso não é perfeccionismo. Isso é maturidade. E maturidade não nasce de culpa, nasce de amor. Quando você ama a Deus, você quer agradar. Quando você reconhece que Ele é santo, você deseja santidade. Quando você entende que Ele é Pai, você quer obedecer. E isso não é uma religião pesada, isso é relacionamento.
Como a palavra de Deus nos ensina, Samuel era apenas um menino quando aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Ele não tinha manual, ele não tinha experiência, ele tinha disposição. E quando ele ouviu o chamado, respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel 3:10. Essa postura é o coração da preparação. Ouvir antes de reagir, orar antes de decidir, esperar antes de correr, discernir antes de falar, confiar antes de entender. Inscreva-se no canal e ative o sininho para fazer parte dessa jornada espiritual de transformação. Porque esta jornada não é apenas uma mensagem, é um processo, e o processo precisa de constância. O inimigo ama pessoas que se empolgam por um dia e desistem no outro. Mas o céu forma pessoas que perseveram, pessoas que plantam e esperam, pessoas que se alinham e permanecem. E eu preciso te dizer algo que vai te libertar. Você não precisa controlar o futuro para estar pronto para ele. Você não precisa saber cada detalhe para obedecer. Você precisa de um coração disponível. Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Lucas 1:38. Isso é entrega. Isso é confiança. Isso é prontidão. E quando você vive assim, uma coisa muda. Você para de correr atrás do próximo sinal e começa a andar com Deus. Você para de depender de emoções e começa a depender da palavra. Você para de buscar controle e começa a buscar direção. E isso te faz pronto. Porque pronto não é quem sabe tudo. Pronto é quem confia e obedece. Agora falta o último ponto. O que fazer depois desta noite? Porque momentos com Deus não são para serem apenas lembrados, são para serem vividos. E quando você vive, o céu confirma. E quando o céu confirma, você entende por que Deus te chamou à prontidão. Chegamos a um ponto sagrado. Porque depois de uma noite como essa, depois de um toque como esse, existe uma responsabilidade espiritual. A responsabilidade de sustentar o que Deus começou. Muitos recebem uma palavra, se emocionam, choram, sentem paz por alguns minutos. E depois voltam para os mesmos ciclos, as mesmas distrações, os mesmos padrões. E não porque Deus falhou, mas porque a semente não foi guardada. Deus planta, você precisa cultivar. Deus fala, você precisa responder. Deus chama, você precisa caminhar. Isso é muito bíblico. Jesus contou a parábola do semeador e mostrou que a mesma semente pode ter destinos diferentes dependendo do solo. A palavra é perfeita, mas o coração precisa ser guardado. O que Deus te deu hoje não é só consolo, é direção, é convite, é início de alinhamento. Então, o que você faz agora? Você não precisa de um espetáculo. Você precisa de uma decisão, a decisão de levar essa prontidão para o amanhã, porque é no amanhã que o inimigo tenta roubar o que foi plantado hoje. É na rotina que ele tenta apagar o fogo. É no barulho do dia que ele tenta sufocar o sussurro da noite. Como a palavra de Deus nos ensina, bem-aventurado o homem. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Salmos 1. Na estação própria. Não é antes, não é quando você quer, é quando Deus determina. E o segredo para frutificar na estação própria é permanecer plantado, permanecer na palavra, permanecer na oração, permanecer na obediência, permanecer no temor. Talvez amanhã pareça igual por fora, as mesmas tarefas, as mesmas pessoas, os mesmos desafios. Mas se Deus fez algo em você hoje, você não será o mesmo por dentro. E é assim que o reino se manifesta. Primeiro por dentro, depois por fora. Primeiro em raízes, depois em fruto. Primeiro em caráter, depois em portas. Primeiro em alinhamento, depois em movimento. Você vai perceber isso nas pequenas coisas. Você vai responder diferente. Você vai escolher diferente. Você vai se calar onde antes explodia.
Você vai perdoar onde antes guardava veneno. Você vai orar onde antes reclamava. Você vai confiar onde antes controlava. E isso é prova de preparação. Porque o céu não mede seu chamado pela intensidade de uma noite, mas pela fidelidade de uma vida. E eu quero te lembrar, Deus não te escolheu porque você é perfeito. Ele te escolheu porque mesmo com fraqueza, você disse sim. E o sim, ainda que tremendo, move o céu. Como a palavra de Deus nos ensina, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. 2 Crônicas 16:9. Coração perfeito aqui não é coração sem erros. É coração inteiro, coração comprometido, coração rendido. Então, se você sente que esta noite foi um marco, trate como marco. Guarde, proteja, não volte para aquilo que Deus está te chamando a soltar. Não negocie com aquilo que te enfraquece. Não alimente aquilo que apaga sua sensibilidade. Porque o preço de estar pronto é dizer não para o que te distrai do propósito. E quando o tempo chegar, você vai reconhecer. Não com confusão, mas com paz. Não com desespero, mas com discernimento. Não com correria, mas com firmeza. Porque você estava pronto, você foi treinado no secreto, você foi refinado no processo, você foi alinhado no silêncio, e isso te fez capaz de atravessar. Se essa mensagem impactou sua vida, deixe seu like, comente sua reflexão e compartilhe com outros. Cada um de vocês é parte dessa corrente de luz.